noite. Para a gente poder fazer a nossa abertura, a gente vai ler uns textos do Allan Kardec, na verdade, que são bem selecionados. Ele fala algumas coisas bem interessantes para a gente refletir cada vez mais e melhor, mais em quantidade e melhor em qualidade. E ele diz assim: o Espiritismo só se dirige àqueles para os quais o alimento intelectual que lhes é dado já não é suficiente e seu número é bastante grande para que ele se ocupe com outros. O Espiritismo não procura ninguém, não se impõe a ninguém. Limita-se a dizer o Espiritismo: eis-me aqui, eis o que sou, eis o que trago. Os que julgam precisar de mim, que se aproximem. Os outros, que permaneçam em suas casas. Não lhes vou perturbar a consciência nem injuriá-los. Apenas lhe peço reciprocidade. O Espiritismo apoia-se sobre fatos. Esses fatos, de acordo com um raciocínio e uma lógica rigorosa, dão à doutrina espírita o caráter de positivismo que convém à nossa época. O materialismo veio minar toda a crença, subverter toda a base, toda a razão de ser da moral e solapar os próprios fundamentos da sociedade, proclamando o reino do egoísmo. Então os homens sérios se perguntaram para onde um tal estado de coisas os conduziria. Viram um abismo, e eis que o Espiritismo veio preenchê-lo, dizendo ao materialismo: não irás mais longe, pois aqui estão fatos que provam a falsidade de teus raciocínios. O materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, dizendo aos homens: o presente é tudo, porquanto o futuro não existe. O Espiritismo vem restabelecer a verdade, afirmando: o presente nada é, o futuro é tudo, e o prova. Vamos pegar essas duas primeiras frases dele, que são da Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. Allan Kardec viajou por várias cidades centrais de Paris e interior da França para fazer a divulgação, na verdade, da doutrina espírita. E aí eu trago um outro ponto que é bem importante para a gente aqui, como pessoas que estão, como estudantes de doutrina espírita, né? Que a partir do momento que o Espiritismo ele deixa a característica de religiosidade, ele não pode ser empregado como uma religião por nós, como as outras religiões são empregadas. O que isso significa? Por exemplo, inicialmente, qualquer formato que a gente dê para o centro espírita pode ser um formato religioso. Isso é importante a gente ter essa noção. Não há problema algum, porque existem contextos da nossa experiência que fazem com que a gente prefira o centro espírita de uma maneira ou de outra. O que a gente não pode deixar de ter em mente é que o Espiritismo ele tem que ser trabalhado como uma filosofia. E as pessoas elas não conseguem compreender que quando Allan Kardec diz que a fé racional é a única que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, significa dizer que frente a um câncer, que é nada mais nada menos do que uma leitura racional de um problema biológico, que frente à falta de dinheiro, que é um problema racional, frente a uma questão relativa à questão de você não conseguir um emprego, de você estar com dificuldade financeira, etc e tal, frente às questões de problemáticas com filhos, de problemáticas com pais, com mães, os nossos, problemática com qualquer questão, com questões emocionais, de amores, de paixões, de desejos, tudo isso. O Espiritismo, se ele for encarado como uma doutrina religiosa e se nós estabelecermos que tudo aquilo que o Espiritismo ensina são dogmas, a gente não consegue encarar esses problemas. Por quê? Porque vai ser uma substância meramente emocional. Emocional por emocional, na verdade. Quando a gente fala de fé racional, a diferença da fé racional para a fé emocional é exatamente que a fé emocional
se baseia em fenômenos de emocionalidade. E qual que é a grande diferença disso? É que para que você tenha um fenômeno de fé emocional, você precisa basicamente tirar qualquer estado de racionalidade do seu ser. Porque a sua crença básica vai ser aquilo que você sente, não aquilo que você pensa. E existe uma grande diferença. Qual? O sentimento, ele é contraditório por si mesmo, ele não segue o mesmo modelo, o mesmo padrão de estrutura da racionalidade, da intelectualidade. Quando a gente fala intelectualidade, a gente não está querendo dizer o intelectual, o sábio, a gente está querendo dizer os movimentos cognitivos racionais. O que isso quer dizer? Quando você quer ver uma mesma interpretação, duas interpretações diferentes, meu Deus do céu, gente. Duas interpretações diferentes de um mesmo problema. Por exemplo, a questão de uma problemática na vida financeira, ok? A visão emocional, qual que é? A visão da fé emocional. Aqui Allan Kardec vai denominar de fé cega, porque as emoções elas não conseguem fazer a leitura do todo. Elas fazem a leitura de um contexto só. É que dentro da doutrina espírita nós temos uma coisa chamada, olha o discurso que eu vou fazer, que é o discurso que talvez muitos de nós faríamos para responder sobre essa questão. Nós temos provas e expiações, as expiações são os nossos débitos do passado, aqui nós temos que resgatar, e você está passando por essa experiência para resgatar isso, então você tem que aprender alguma coisa com isso, e ponto. E aí você tem que ter muita fé, muita prece, muita confiança em Deus. Se você está com fome, pouco importa. Importa que você tem que ter fé. Você vai ver aqui no centro espírita, todo mundo recebe uns passes, se acalma bastante quanto a isso. Esse é o discurso que se dá em relação ao espiritismo dentro de uma moralidade emocional. Aí a moralidade intelectual é, primeiro, como é que você está gerindo a sua vida? Em que você gasta as coisas? E aí você começa a perguntar e analisar com Allan Kardec que, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item causas anteriores, atuais anteriores das aflições, nós temos o Allan Kardec dizendo que mais da metade das nossas problemáticas atuais são somente fruto da nossa falta de avisamento desse momento. Não vem de vidas passadas. A maior parte dos nossos problemas, eu vou até ler ipsiliteris, como Allan Kardec coloca, porque é um trecho que quando eu tinha 15, 16 anos, 17 anos, era quase que uma autorresponsabilidade diante dos atos. Você lê um troço desse e entende, porque se é do passado, você culpabiliza quem? O seu eu do passado, que não é mais o seu de agora. E aí você coloca lá. E enquanto isso você continua repetindo os mesmos erros que são seus. Uma outra forma de controle de culpa, ou não de culpa, mas um controle de erro, é você ter os indivíduos extracorpóreos como sendo os responsáveis pelas suas ações, os obsessores. Não é mesmo? Nem todo choro convulsivo, nem todo ataque de raiva, nem toda compulsão sexual, ela é necessariamente obsessão. Todo impulso convulsivo, todo impulso de raiva, ódio, todo ataque, toda convulsão sexual pode sim causar uma obsessão. É diferente. Não, amada, você está assim querendo trair seu marido, porque certamente existem... Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso e certamente são coisas que se repetem nesse Brasil afora. Que é porque são os espíritos que estão à sua volta, né, lhe incomodando, lhe perturbando. É bem diferente, por exemplo, como um caso que eu li num livro certa vez, não vou citar o nome do livro, porque ele tem coisa também que eu não me adequo, mas tem coisa muito interessante, como por exemplo, o caso de obsessão já estava bem claro, já estava bem forte, e toda vez que o casal, o cônjuge ia ter um ato sexual, os espíritos começavam a criar situações vexatórias no meio da relação sexual, como por exemplo, dores muito, muito, muito profundas, e aí ela ia no médico, não tinha nada, ia no médico, não tinha nada, ia no médico, não tinha nada. Isso durou um tempo, e aí começou -se a entender que tinha uma relação de influenciação dos espíritos que eram mandados por uma outra pessoa, porque existe isso,
Existe você fazer tratos e contratos emocionais com os espíritos, né? Você faz tal coisa para mim e aí eu te ajudo em tal coisa que você quer. Existe isso, a gente se retroalimenta com os espíritos de acordo com as nossas vontades. E era muito interessante. O que o Allan Kardec vai dizer aqui é o seguinte. Peraí, só deixa eu... É que é um capítulo enorme. Aqui. Aqui, eu continuo indo. Eu vou fazer assim, eu vou ler todo ele. Tudo é um trechinho bem curtinho. Mas assim, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências do princípio, por fraqueza ou indiferença? Deixaram de desenvolver os germes do orgulho, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão que o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? A palavra culpa, ela deve ter uma tradução bem diferenciada, deve ter um entendimento sintático no francês diferente do nosso. Talvez ela possa não diferenciar responsabilidade de culpa, não sei. Mas aqui a gente teria uma noção melhor se fosse responsabilidade, né? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela. Sua má estrela é uma crítica lógica à astrologia. Vocês não acham que é outra coisa? Enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Quando eu digo que o aprimoramento moral, ele não é da moralidade, ele não é da ética, porque a moralidade e a ética são relações interpessoais. Quando ele fala moral, ele está querendo dizer a nossa estrutura emocional. Por quê? Todos os casos que ele cita aqui, quantos homens tomam por suas próprias faltas, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança e má conduta, quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado de vaidade, quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação, quantos males e enfermidades são consequência da intemperância dos excessos. O que é isso tudo aqui? São as nossas emoções. E aí que eu venho dizer para vocês, de maneira muito profunda, que um médium que não tenha noção das suas emoções é jogar no meio de uma tempestade e a pessoa fica louca, a pessoa fica doida, mesmo quando a gente está trabalhando com mediunidade num nível sério. Colocar uma pessoa nesse nível é, sim, arriscar toda uma saúde mental dos próximos 10 anos. Sem mentira nenhuma. Porque até ela perceber que o mal-estar que ela está tendo é da reunião mediúnica, em relação ao seu despreparo emocional de lidar com aquilo. Por isso que eu digo que
doutrina espírita é filosofia. Porque quando Allan Kardec diz assim, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem. O simples fato de você dizer assim, interrogar a própria consciência é um processo filosófico. É um processo filosófico que se utiliza do próprio pensamento do indivíduo. É você pensar. É você pensar sobre aquilo. Só que as nossas emoções, elas não querem estar à frente com a nossa consciência. Porque isso nos pesa. Quer ver como pesa? Pense no último problema que você teve agora. Em qualquer situação chata, vergonhosa, que você tem que trabalhar para... que você tem que dizer que sábado você tem coisa para fazer e tal. Bota as suas emoções frente a essa complicação. E vê como as nossas emoções fazem a gente fazer o quê? Fugir. Ela faz o nosso pensamento não estar vinculado a essa situação. Por que isso acontece? Porque, nós não somos seres ainda que nos educamos emocionalmente. 2, nós não estamos frente à doutrina espírita como ela sendo uma filosofia. Nós estamos encarando ela como uma religião. E 3, a fé racional é que consegue nos auxiliar frente aos processos. E isso tem muitas consequências, porque você não precisa ler, estudar e analisar todas as questões. Até porque quando vem a situação difícil da morte de um ente querido e mais tarde a morte de um ente querido, somente uma coisa você tem certeza: morrer nesse processo você não vai. Mas que a dor consome boa parte da sua existência interna, ela consome, ela ocupa todo o tempo emocional de você. Aquilo fica você gravita ao redor daquela dor, daquele sofrimento. Então, qual que é a grande necessidade nossa? É que quando qualquer situação dessa venha, a gente tem que, primeiro, tentar entender essas emoções, para só mais tarde poder conscientemente racionalizar sobre isso, intelectualizar isso que a gente está passando, né? Na hora da dor, ninguém entende de onde vai, para onde não vai, Deus é justo. Essas questões intelectuais que são conceitos, por isso que ao longo do nosso estudo e ao longo do ESG, tem que ser assim, do CIED, de qualquer experiência do centro espírita, é construir, na teoria, um arcabouço emocional muito forte. Para que você não precise lembrar, por exemplo, de Deus quando vem a morte, porque naturalmente as suas emoções estão bem estruturadas a ter essa confiança. Morreu, você chora por um estado de emocionalidade, de vínculo, de afetuosidade, de afetividade. Tudo isso acontece, é natural. Agora, os grandes desesperos, os grandes impactos, as grandes desilusões, os grandes dramas existenciais, pelos espíritas ele deve ser encarado com essa visão mais otimista, prioritariamente. Quando a gente vai conversar com alguém, eu falo isso por causa de um atendimento fraterno que eu fiz uma vez, né? Quando a pessoa vem e te coloca um problema, e tu conhece a teoria, né? Tu sabe os conceitos, sabe que nada é de graça. Então, ela tinha uma dificuldade em engravidar, estava desesperada, né? Estava chorando na minha frente. Às vezes, a gente... quando a gente vai dizer o que a gente sabe, a gente não encontra palavras delicadas o suficiente para dizer uma coisa que é muito dura da pessoa ouvir, né? Às vezes sente que a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. E daí a gente age emocionalmente até como uma forma de proteção, não é o certo, né? Mas tu acaba protegendo. Eu me senti nessa situação. Eu fui delicada, porque eu fiz um monte de rodeio para dizer, mas quem sabe tu não está preparado. Eu fiz uma pergunta que, se alguém tivesse feito para mim, eu acho que eu ia ficar muito brava. Mas eu perguntei para ela, mas por que tu quer ter mais um filho? Mas, como assim, por quê? Sim, por que tu quer ter mais um filho? Mas, não, é porque eu fiz uma projeção, uma expectativa, um planejamento de família, tenho quero mais um. Mas é por isso que tu quer ter mais um filho, porque tu planejou ter agora e é só por isso. Então tu tem que rever o teu jeito de... Por que tu quer? Talvez tu não está esperando a maneira certa, né? Mas eu fiz tanto rodeio para dizer que eu não tinha coragem de falar direto. E às vezes a gente não se sente preparado para isso, né? Talvez nunca vai se sentir preparado, porque quando a gente faz atendimento fraterno, a gente vê de tudo, né?
Não, mas eu sei que, eu acredito que a espiritualidade superior nos envia casos que a gente tem algum pouco de conhecimento. Ele não vai me mandar uma coisa com que eu nunca lidei ou que eu nunca li alguma coisa. Até hoje, ao menos, não me aconteceu, né? Mas, assim, é medo de machucar a pessoa. Não, vale pra gente e vale pro outro também, né? Eu não sei se o plano espiritual não mandaria. Se for urgente, houver necessidade, ele vai te mandar. Mesmo que se eu não souber lidar com a situação... na verdade, é uma incapacidade tua de ver os valores e as potências que tu tem. Não é uma noção de que tu não tem capacidade. Não. Mas isso eu acredito que talvez eu não conheça e As na hora tuas- surge, sim, né? na hora tu só, isso na já verdade... aconteceu também. Então tu tá te enrolando, né? Não, mas assim, quando a pessoa... Aconteceu nesse caso específico, quando ela me disse o problema dela, daí logo me ocorreu assim, eu acho que ela não tá entendendo bem o que é uma reencarnação, ela não sabe bem porque... é porque eu tô preocupada porque eu fiz um planejamento e é para ser para agora e certamente não tá dando, né? E ela já tem que dizer, acho que vai vir a qualquer hora, mas não tá pronto ainda, se tu sabe como funciona a reencarnação, coisa e tal. Aí comecei a falar, isso que é um processo todo, talvez o filho não esteja pronto e coisa e tal, que ela tem que esperar, ela tem que ter paciência, mas... Para esse caso eu até estava preparada, porque eu já tinha lido muito sobre isso, né? Mas eu coloquei esse caso porque tu falou da emoção e da razão. Eu agi com os dois, né? Emocionalmente, porque eu não queria machucar ela, não queria dar um choque e dizer direto, aí eu fiz por contar aqui. Eu estava pensando agora essa semana, lavando louça. O que é a segunda doutrina espírita? O que é o bem e o que é o mal? Engraçadinho. É a primeira coisa que eu pensei, mas eu não falei. Tem uma questão do Livro dos Espíritos lá na terceira parte, que é das leis morais, que diz que o bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus e o mal é tudo aquilo que não está conforme a lei de Deus. Só que isso para nós não significa muito. Não significa, por exemplo, se está na lei de Deus a justiça divina, e se, por exemplo, um grupo de pessoas foi queimada no prédio de Joelma, lembra? Sim, São Paulo. Ali se efetua o quê? Justiça divina, correto? Justiça divina é o quê? Lei de Deus, correto? Logo, a morte dessas pessoas é um bem, que é conforme a lei de Deus. O que eu fiz agora só que isso, eu acabei de expor aí passo a passo. Agora, porque ninguém gosta de morrer e ninguém gosta de fogo, a gente experiencia essa experiência do bem conforme a ideia de uma existencialidade, ou seja, a gente quer continuar existindo. Só que o bem, ele é exatamente essa configuração daquilo que é a lei de Deus. E somente a ideia da lei de Deus, ou a inteligência divina, sabe o que é melhor. Não sabe o que é melhor para cada indivíduo, como se ela decidisse. Porque, em verdade, nós sabemos o que é melhor para nós. Por quê? Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos o que é melhor para nós. Mesmo se nós estivermos numa situação XYZ, nós sabemos o que é melhor para nós. Será que esse melhor é melhor mesmo? Porque o que nós estamos querendo dizer com melhor? Quer ver? Quantas vezes a gente escutou pessoas nos aconselhando, seguimos e nos demos mal? Quantas vezes nós seguimos a nossa própria capacidade de entender as coisas e compreender e decidir e também nos demos mal? Então, assim... ou quantas vezes a gente também escutou uma prece, fez uma inspiração, teve uma inspiração divina, ou o Centro Espírita nos orientou alguma coisa e tal, a gente seguiu e se deu mal. Aí você, se for... Olha como é que é o rodeio. Se for o divino te orientando e não deu certo, porque você não merece. Você não está preparado. Não é o momento. Mas como vai saber se é o certo ou não? Muitas vezes o certo não é o que a gente quer. Mas aí, e aí é o que eu digo sempre em relação, por exemplo, Deus sabe o que faz. Sim, por isso que Ele criou uma coisa chamada livre-arbítrio e lhe proporcionou isso. Porque o certo é aquilo que você entende como certo. Ninguém pode dizer que é errado uma mulher abortar. Por quê?
Porque a gente não tá na pele dela. Sem dúvida. E é muito difícil. E eu posso dizer que o índice de mulheres que abortaram dentro do espiritismo é altíssimo. Olha, nas turmas que eu dava aula lá no centro espírita lá, meu Deus do céu, era muito E tem alto. muitas que fazem, procuram o espiritismo por culpa e o espiritismo bota elas pra correr. Não, Ah, bom. as pessoas Eu já espíritas conheci muitas tortas, pessoas. as pessoas espíritas todas no espiritismo botam pra correr. Não, as pessoas que trabalham. que trabalham com o espiritismo É. é que fazem essas pessoas correr. E isso é muito complicado, na verdade. Mas isso que tu estava falando, né, Adriana, não é só questão do aborto, é qualquer questão de julgamento, né? Quando a gente julga qualquer situação da pessoa, a gente nunca se coloca no lugar, né? Às vezes quando a gente vê assiste uma notícia de uma mãe batendo um filho, isso, aquilo, eu jamais faria. Mas tu não sabe como é que está a situação daquela pessoa. Ninguém está dizendo que está certo o que ela fez, né? Mas é aquela velha história, que quando a gente se coloca no lugar, como é que eu ia fazer? Se fosse comigo, 4 filhos, passando fome, uma criança chorando a noite inteira, será que eu ia atirar na parede mesmo? Não sei, né? Então, eu acho que essa questão é do julgamento mesmo, né? A gente não aprender a não julgar os outros. Não, exatamente, entra nessa questão que ainda a gente não chegou nisso. A gente sequer chegou, a gente fala muito de Jesus, a gente fala muito dos mandamentos, a gente fala muito da moral cristã, mas assim, a gente não chegou a emocionalmente entender essas questões. Por quê? Toda vez que a gente está no dia a dia lá fora, a gente continua na mesma postura de julgamento de sempre. E essa é a grande questão. O nosso desafio como médiums, hoje eu não disse para vocês que hoje a gente está na disciplina de vivência mediúnica compartilhada. E hoje é esse momento da gente se sensibilizar frente a essas questões. Semana passada, retrasado, eu peguei chuva atrás de chuva, finalzinho da manhã, da tardezinha, voltando da faculdade. Sexta-feira eu tava assim com a minha garganta, eu fui pra tomar um café, eu sentei, eu dormi na café. A mulher já tinha posto café na minha frente, o café já esfriou. Fui pra casa, cheguei, deitei. Eu fui acordar no outro dia, e no outro dia eu tinha ainda palestra pra fazer de manhã. Fui toda doente, fiz a palestra, voltei pra casa, deitei, fui acordar no domingo mais mal ainda, suada, tive que trocar roupa de cama. Aí segunda-feira, o Fernando me mandou mensagem, no carro, não sei o que, eu digo, a Fernanda, nem vamos ter não, porque vai que tá difícil, a coisa tá difícil. E aí agora já, graças a Deus, já tá tudo de volta. Mas o que eu queria colocar era que enquanto a gente não aprender a educar as emoções frente aos recursos doutrinários que a gente tem, e o Evangelho é um recurso doutrinário, a gente não vai chegar a ter uma experiência mediúnica agradável. O mais difícil é fazer isso agora, nesse curso de formação. É o mais difícil, é o mais delicado. Até porque, independente do grupo mediúnico que a gente se instale, o grupo tem um consoante, tem toda uma questão, ok, mas assim, o indivíduo por si só, ele tem que trabalhar as forças emocionais dele. E as forças emocionais são o quê? As forças que geram os impulsos de ódio, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Quer ver por que eu estou dizendo isso? Por quê? Quanto mais, desde os meus 15 anos, eu tenho essa luta interna a respeito dessas questões de orgulho, egoísmo e vaidade. O que eu fui aprendendo? Que cada vez que eu eliminava alguma coisa, e o que é eliminar orgulho, egoísmo e vaidade? É aquela dor, aquele sofrimento interno que existe, sabe? Que se torna vergonha, que se torna desilusão, que se torna arrependimento, e que arde internamente. Esse arder, eu, pessoalmente, Atena, conceituo como a diluição desses vícios. Só que eu fui descobrindo que cada vez mais tinha mais, e mais, e mais, e mais. Só que começava a ser espaçado o tempo desse surgimento do sofrimento e dessa diluição de vícios. E aí eu percebi que, claro, por que tem muito dentro de mim? Porque são muitas existências a gente compreender. São muitas existências a gente experienciar nesse momento. E o Espiritismo nos faz encarar, junto com as ideias da psicologia, junto com as ideias da ciência em geral, junto com todas essas ideias, até inclusive da religiosidade, né? Eu entendendo a religiosidade como uma visão terapêutica, uma visão de uma própria autoconsciência, né? E o quanto
a gente não se utiliza dos problemas da vida para isso. O problema da creche é um problema que vai gerar mal-estar. O simples fato de ter mal-estar é um fato de que você tem vício, que se vincula com aquele mal-estar. Jesus não tinha vício nenhum, então Jesus não se vinculava com nenhum mal-estar que acontecia ao redor dele. Por isso que ele tinha toda a capacidade de lidar com as coisas. Por isso que, frente a uma emocionalidade, ele tinha a capacidade intelectual de perguntar. Né? Vou te dar um fato agora para vocês. E por que eu vou dar esse fato? Eu vou contar uma história, uma parábola, e a sensação de vocês vai ser a resposta de tudo isso que eu estou falando. Dentro dessa ideia de o que é fazer o bem, o que é sentimento e o que é hipocrisia. Correto? Quem é o mais próximo? Quem é o próximo que a gente tem que ajudar? 10 horas da noite, um rapaz passa pela CIS Brasil e é assaltado. Leva soco, leva chute, fica sem os tênis, sem a carteira, sem boné. E ensanguentado, já era 10 horas da noite, fica jogado, atirado no chão, num canto. Passa por ali um católico, que recém tinha saído de uma confraria de católicos. Olha aquele que está ali no chão e passa reto. Em seguida passa um evangélico, também saindo da sua igreja, olha aquilo, se assusta, vira e vai embora. Em seguida passa um espírita que tinha recém saído da sua casa espírita. Passa, olha e vai embora. Passa uma travesti que estava indo fazer o seu trabalho de prostituição. Olha, se assusta, fala com o moço. Moço, você está bem? Tenta ajudar como consegue. Liga para alguém, mas não funciona. Ela volta para o local onde ela estava vindo. Pede ajuda para algumas amigas, fazem o garoto se acordar, levam ele para o estabelecimento delas, dão todo o suporte e auxílio, porque ele realmente está muito ensanguentado, levam para a UPA que tem ali pertinho, para um hospitalzinho que tem ali pertinho, para a emergência que tem ali pertinho, dão todo o suporte. E Jesus pergunta, qual dos 4 foi o mais próximo? Isso acontece, porque se algum de nós estivesse às 22 horas passando pela CIS Brasil com alguém ensanguentado ali no canto, a gente não pararia. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, a Jesus, amado Mestre, aos nossos amigos espirituais nesse momento, aos nossos bons espíritos, que possamos, nesse instante, rogar a sabedoria divina a nos auxiliar nas reflexões, nas meditações, nas compreensões da nossa realidade como médiuns da nossa própria existência. Sabemos da nossa incapacidade intelectual, do limite da nossa racionalidade, compreendemos que ainda possuímos atrofias no nosso pensamento, na forma de pensar, dificuldades na nossa linguagem, na forma de expor as coisas. Compreendemos ainda que temos os vícios pesando em nossa alma, o que nos faz dificuldade, o que nos cria dificuldades para poder ver os detalhes do bem que existe dentro de cada situação e contexto. Mas é por isso que te rogamos, Deus, a tua sabedoria, para que os bons amigos espirituais possam, antes de tudo, nos sustentar a alma nesse momento. E que essa tua sabedoria, que constituiu todo o universo primorosamente, possa nos dar 1% do esclarecimento que necessitamos para sermos espíritos melhores. Eis o nosso objetivo único nesse momento. Sermos e seres imortais melhores. E o melhor significa dizer seres imortais felizes, independente do que estamos passando. Que Deus nos abençoe. Eu contei esse texto porque esse texto é, na verdade, um trabalho de jovens espíritas, não é meu, porque tem que estar vestindo no meio, tá, gente? Jovens espíritas em cima de um trabalho de oficina sobre a atualização das parábolas de Jesus. E os jovens perceberam que, inclusive, o que diz a atualização? O que diz a parábola do bom samaritano? O bom samaritano é visto socialmente excludente da sociedade, não é visto com maus olhos, com bons olhos.
Aí eles queriam colocar várias identidades. Ah, vamos colocar uma pessoa negra, vamos colocar um ateu, claro, vamos colocar um que é aquele? Um traficante. Aí alguém lembrou de mim e colocou a travesti. Só que a gente pensa que não é da prostituição, mas eles quiseram colocar porque eles sabiam que dentro da instituição espírita há essa dificuldade de entendermos a prostituição, por exemplo. Se uma estudante de EJA que for prostituta, como que a gente vai lidar? A gente vai querer salvar a alma dela? A gente vai querer dar um bom emprego para ela? A gente vai querer mexer na vida dela? Se ela sustenta a família inteira desse jeito? Se ela sempre fez isso, não sabe essa coisa? E não é nem homossexual, é uma mulher cisgênero, ou seja, nasceu com gênero e se adequa ao seu gênero. E aí? E aí eu me lembro, aí eles fizeram isso e eles disseram assim, eu disse assim, por que vocês colocaram o espírito? Vocês não acham um pouco ofensivo? Aí eles disseram assim, não até. Porque a gente já viveu e sabe que existem espíritas que são hipócritas. E eu fiquei assim, vale-me Deus, fala baixo, pelo amor de Deus. Se escutarem isso, vou dizer quem falei pra vocês. E eu fiquei surpresa, eu disse, tá, mas por quê? Porque a gente sabe que tem gente que fala uma coisa na palestra, chega em casa e agride a fulana que é filha do palestrante. Que xinga, diz assim, o pai tem que abraçar os filhos, mas ele não dá abraço na filha. E ela conta isso pra gente. E eu fiquei assim, valeu-me nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu achei interessante contar para vocês, relatar para vocês todas essas questões, porque hoje dentro da vivência mediúnica compartilhada, eu tenho um sério problema aí com esse tipo de postura, e algumas pessoas desse grupo têm, que é a necessidade extrema da experimentação da mediunidade. A busca extrema por querer experimentar a mediunidade como fenômeno físico, como preparar aqui e tal. Enquanto as pessoas tiverem essa postura, a gente não começa a parte prática. Porque não é assim. Quando tiver aquele sorriso de prazer, porque tá chegando. E esse sorriso de prazer é sorriso infantil, de curiosidade. A nossa curiosidade tem que ser teórica. Por quê? Porque senão a gente vai chegar na hora prática, a gente vai esquecer toda a teoria e a gente vai querer resolver os problemas da mediunidade na reunião mediúnica segundo as nossas opiniões, segundo as nossas questões. Claro, gente, que isso é algo assim, é o meu nível de qualificação que eu estou querendo dar. As pessoas escolhem se ou não, mas é o meu nível de qualificação, que eu acho que é o mais próximo do nível que o Kardec apresenta pra gente. Por quê? Porque a gente quer resultado sério, não é? A gente não quer que a comunicação da Jussara seja uma comunicação que atenda à realidade. A gente não quer que a Dulce faça uma psicofonia de maneira muito poderosa, né? Que tem um efeito poderoso no grupo. A gente não quer... Então, tem que passar por essa experiência. E eu disse para vocês desde o início, o curso de formação é o momento mais difícil de toda a trajetória mediúnica de vocês. Porque a gente ressignifica muita coisa, a gente tira de lado muita coisa. A Dulce passou por essa experiência uma vez aqui no grupo. Outras pessoas passaram de ter que ressignificar paradigmas internos. Achar que a doutrina espírita, ou a casa espírita, ou o centro espírita, ou o espiritismo em si era uma coisa, e quando na verdade a gente apresentava com Kardec as coisas e era outra. Maria também, né, que está viajando agora, falava isso. E eu sempre digo de coração aberto que é o tamanho, o nível de sabedoria que você tem que ter para encarar aquilo que uma pessoa está dizendo e ressignificando aquilo que você sabe, tem que ter um alto nível de sabedoria. Uma pessoa, para ser humilde, ela tem que ser sábia, porque a sabedoria, ela prevê que experimentar o conhecimento na prática é algo muito difícil. O que a gente divide? A gente divide em 3 categorias. A gente divide em informação, que é em si o dado, ou os dados. Aí vem o conhecimento, que é em si a sua estrutura do pensamento. E por último, a sabedoria, ela prevê nada mais nada menos do que a sua vida. Então, ainda os dados de qualquer
conhecimento não no sentido de estrutura de conhecimento, mas de qualquer área, você pode ler, decorar e citar. E vamos dizer, nossa, como as pessoas têm autoconhecimento. Mas os dados, eles para fazerem todo o sentido de conhecimento, eles têm que se incorporar na sua estrutura do pensamento. A sua estrutura do pensamento pode ser vista como o seu cérebro, aqui a sua mente, e aqui dentro a estrutura do pensamento eu vou fazer como um símbolo infinito. Porque a gente não sabe qual é a capacidade do nosso pensar. A nossa mente não tem limites, não é mesmo? Tanto é que é incrível como a gente lembra de coisas quando a gente tinha 15 anos. E o nosso corpo não tem mais 15 anos, as pessoas quando a gente tinha 15 anos não estão mais ali, o espaço não é mais o mesmo, nós não estamos lá. Mas a mente, ela traz tudo aquilo de volta e a gente parece que está naquela realidade. Mas a gente sabe que não está naquela realidade. Então esse símbolo do infinito é o quanto a capacidade da mente é ilimitada. Dados, então, são informações que elas chegam positivamente, mas elas não se incorporam na sua estrutura do pensamento. Quando esse dado se incorpora, haverá de se ter uma brecha, esse dado se encaixa na brecha, se fecha novamente, há toda uma reconstrução desse conteúdo interno. E aí você tem conhecimento. Agora, quer ver, por exemplo, geralmente uma pessoa que não tem conhecimento, ela não sabe debater com os dados. Ela tem os dados, mas não sabe dialogar os dados. Quando você incorpora na sua estrutura de pensamento, você reflete tudo aquilo e consegue debater e dialogar. Agora, você pode não gerar emoção e sentimento. Você pode não gerar experiência nos outros. Porque uma coisa é eu citar o livro dos Espíritos. Por exemplo, a informação desse livro, quando incorporada internamente, ela se torna conhecimento. Eu vou dar uma aula e vocês vão estar informados disso. Mas a experiência de vocês em relação ao que eu estou falando, ela só vem se eu tiver sabedoria. Por exemplo, esse momento que nós estamos aqui dialogando, vocês não estão só pensando o que eu estou dizendo, mas vocês estão sentindo o que eu estou dizendo. Ou seja, vocês estão experienciando, vivenciando comigo. A pessoa nem se chamou sábia, né? Mas na verdade é isso que a gente faz quando a gente fala com um filho. Há uma diferença entre educação informativa e educação sábia. Se educar com a informação, não pode fumar maconha faz mal, você fica naquele leco lá todo. Agora você... Quer ver, por exemplo, uma vez, eu dava aula no Centro Espírita na evangelização e tinha uma moça que tinha 5 filhos. Eles eram de Uruguaiana, vieram pra cá. 2 eram gêmeos mais novos, um era do meio, um era mais velho, e a menina já tinha saído de casa, já tinha casado. O mais velho tinha problema de mediunidade, o mais novo estava começando com questões mediúnicas, e eles moravam num local que tinha sala, banheiro, cozinha e um quarto só. Dormiam os 4, mas a mulher, mais a mãe e o pai. E várias vezes eu evangelizei os 4. Eu tô velha. Eu evangelizei, graças a Deus que eu tô velha. Porque ser velho é muito bom. Eu e a Jussara somos vinho. Olha, não, gente, vocês olhem pra Jussara, olha essa beleza toda. Aí você veja aqui, você vê, olha, ela ficou vermelha, mulher. Essa função de evangelizar, e a própria palavra evangelização já disse para vocês que deveria ser educação dos sentimentos, educação das emoções, né? Fazer a criança aí, o jovem entender as próprias emoções. E uma vez, olha como é a mediunidade, ela acontece em todos os momentos. Eu estava atravessando a ruazinha assim, e quando eu estava atravessando a ruazinha, eu já estava dando aula para eles uns 4, 5 anos, atravessei assim, eu vi um dos evangelizandos bebendo na minha mente, assim. Um dos evangelizandos bebendo, um dos gêmeos menores. Eu já estava com 15 anos, já estava saindo e tal, mais namorador, e vi bebendo. Aquilo me deu uma coisa. Por quê? Porque eu sei, por vivência, por conhecimentos que está na minha estrutura de pensar, e por informações que a gente tem, de que quanto mais cedo você bebe, existem riscos muito claros, principalmente a sua saúde mental. Porque você cria uma dependência. Toda vez que você está com problemas, toda vez que você não consegue encarar claramente, você bebe.
E se não é a bebida, se socializa muito mais com cigarro. É um problema terrível. Terrível, terrível, terrível. Porque há um descarrego emocional quando você fuma, isso é claro. E aí eu entrei naquela casa, eu toquei assim, o interfone, me baixou uma mãe de nascer, me baixou uma pessoa que é responsável. Sabe quando você sente que você é responsável? Mas uma raiva, mas não era uma raiva, era um conjunto de fatores tão grandes que eu toquei e quem abriu foi ele. Eu entrei assim bem quieta. Quando eu entrei, nem dei abraço nem nada, ele já sentiu por tudo, porque eu sou muito feliz. E aí quando ele entrou em casa, eu peguei a orelha dele assim, fiz assim, vem cá. Coloquei ele assim na minha frente, senta aí. E eu olhei bem sério pra ele assim, tu bebeu? Ele ficou assim, hã? Tu não mente pra mim. Tu bebeu? Eu não. Tu tá mentindo pra mim, olha bem pra minha cara. Se tu beber, mais uma vez como tu bebeu, eu juro por Deus que eu vou te levar pro boteco aqui do lado com a autorização dos teus pais. Vou pegar o primeiro cunhaque, você vai beber tudo até cair, até passar mal, te levar pro hospital e ainda responsabilizar os teus pais. Eles vão se responsabilizar pra tu passar por essa experiência. Tu bebeu e é a última vez que eu vou te perguntar. Bebi. Aonde tu bebeu? Ele começou a falar. E aí ele perguntou no finalzinho, como é que tu sabe? Digo, tu acha que eu sou trouxa? Tu acha que eu sou espírita de brincadeira? Quando a gente fala que tem espírito pra tu... E aí a gente começa a educar com a experiência de vida. Tu acha que não tem espírito em todos os lugares? Tu acha que os espíritos não cuidam da gente? Olha, tu tem 18 anos pra beber? Não. Então por que tu bebeu? Então a próxima vez que qualquer espírito me contar, e aí tu fala a palavra espírito pra jogo, eles fecham tudo, né? Eles ficam assim, uma coisa... Eu digo, a próxima vez que qualquer espírito me contar, me relatar, me mostrar que você estava bebendo, fumando, fazendo sexo sem camisinha, você não sabe o que vai acontecer contigo. E ele ficou quieto. Minha gente, eu me levantei dali e voltei ao meu estado normal. Ele ficou assim, ó. Enquanto eu não saí de casa, ele tava assim. Murchou tudo. E nunca mais, pelo que eu sei, nunca mais se atentou a isso. Porque um dos avós dele bebia, morreu por bebia, toda a questão. E vejam que é um fenômeno mediúnico. Simples, uma visualização simples, intuitiva, com o auxílio dos espíritos, e a gente percebe essas coisas. A maternidade tem muito disso também. A maternidade é um impulso frenético. A maternidade é uma maternidade, é um impulso frenético de mediunidade com os espíritos que tem que auxiliar aquela experiência encarnatória. Ser mãe não é um fenômeno, não é uma experiência tranquila, porque é uma divisão da sua vida toda, mas não da vida do seu eu, é da sua energia para você dividida por um outro eu. O que isso tem a ver com a nossa vivência mediúnica compartilhada? É para começar a mostrar para vocês a experiência mediúnica de uma forma muito mais social, muito mais diária. E isso tem muito a ver com o quanto emocionalmente a gente está preparado ou não para lidar com a experiência mediúnica em reunião mediúnica. Por quê? Muitas vezes a gente vai conversar com alguém e esse alguém está, a gente diz assim, sobrecarregado de energias pesadas, ou está com energias pesadas. E a gente começa a se envolver. E tem toda uma visão de que a gente tem que ter um preparo, né, para lidar com essas pessoas, eu tenho que ter um preparo para lidar com essa experiência, para não sair como é. E aí a gente ouve perguntas tipo, como é que a gente sai? Como é que a gente faz para sair desses locais sem estar sobrecarregado? Só que, o que é importante a gente entender, por exemplo, quando a gente está numa reunião séria, cheia de pessoas, e aquilo fica pesado, aquela situação, uma reunião de briga, né? Tudo aquilo de lá, essas movimentações de peso, eles são pesos fluídicos. O que nós fundamentalmente temos que aprender hoje e semana que vem? Não incorporar esses fluidos no nosso perispírito, ou na nossa área fluídica que a gente caminha e leva ela junto. A gente não pode. A gente tem que aprender a lidar com isso. E o segundo, a gente tem que aprender a lidar com os nossos pensamentos. Se a gente não sabe o que é nosso pensar, o que é pensar dos espíritos, a gente chega a falar bobagem, a gente chega a se descontrolar. Como a Cris disse ali, eu penso muito antes de fazer alguma coisa.
E esse pensar muito é exatamente um processo de procura de o que é meu, o que não é meu. O que eu realmente quero fazer, o que eu realmente não quero fazer. Estou dizendo que esse curso é um curso de modificação das nossas atitudes. E eu ouvia isso de um outro orientador mediúnico que não fazia isso. Não ele na vida, mas ele em relação ao curso. Ele dizia assim, um bom médium é, na verdade, um médium educado é, na verdade, uma pessoa educada. E aí a gente vai só ler teoria. Cada um me relate rapidamente qual foi a última vez que foi mal educado com alguém, por favor. Mal educação prevê não responder de maneira serena, mentir, ocultar, omitir, burlar, enganar. Isso é má educação. Má educação. Má educação porque educação é exatamente aquilo que vem de dentro. E uma emoção que faz isso é uma educação má porque ela não prevê aquilo que é real, aquilo que é sincero, aquilo que existe. Eu hoje. Hoje, que horas? Trabalho. De tarde ou de manhã? De tarde. Por quê? Não, respondi indevidamente para a coordenadora, no caso a secretária de trabalho, de uma forma que eu acho que eu não devia ter colocado, uma questão de trabalho ali. Eu ironizei, na verdade, que é uma das piores. O André Luiz, ele diz uma coisa muito interessante sobre a ironia, que ele diz que é um dos venenos mais mortíferos da alma. E é muito interessante porque a ironia, ela é bem diferente de uma resposta inteligente, de uma colocação que faz a pessoa refletir. A ironia, na verdade, é uma proposta reflexiva, porque você brinca com algo que não é. Sim. E a pessoa acaba pensando, é verdade, isso aí não é, mas para essa forma tá muito estranho de ser colocado, né? Mas é interessante a gente pensar. Você sentiu culpa depois que você fez isso? Sim, na hora eu percebi que ela ficou chateada, enfim. Mas a convivência é boa ali, a questão de trabalho, o estresse do trabalho. Mas que é uma característica que Isso não é uma reação do momento? É quando eu me sinto assim que não estou concordando com alguma coisa, eu me defeito. Rodrigo. Me veio agora na memória uma questão profissional também. De quando? De hoje. Hoje? É. O que foi? Uma pessoa lá da minha equipe, né? E daí era dar um feedback, algo que não estava legal. Só que aí analisando agora, este pergunta assim na hora, não foi agora, pensando que eu percebi que na verdade eu já criei um certo rótulo, entendeu? Então, que o feedback para essa pessoa acaba se tornando mais duro, mais pesado, né? Já ter essa situação criada, né? E, na verdade deveria ser igual a todos os outros, né? Não entendi. O processo de feedback, a princípio, eu tento e consigo fazer isso de uma forma normal. Então, O que é o normal, assim? é eu te falar, por exemplo, de algo que não está bom, assim, Sim. na boa. Sem Focando no objeto, no problema. Olha, temos que melhorar assim, assim. Né? Mas nesse caso não, foi um tom mais incisivo, entendeu? Não foi grosseiro, mas foi um tom já meio que sem paciência. Tipo uma impaciência. Paciência de novo, entendeu? Né? Quantas vezes terei que, né? E agora pensando aqui, né? Tu relaxa, com calma, tu vê que talvez tenha sido um tom de excesso, né? Então, mas também, como você falou, nada que eu acho que um novo dia começa e, né, dá pra Errar de novo. reverter. Não, tentar não errar. Né? A gente não coloca isso. Tentar se desculpar. Tentar se desculpar. Eu mais assim no trânsito. Quando? Foi semana passada, né? Aquelas coisas que depois que te arrepende, que primeira vez que essa criatura passar na minha frente, que ficam tá aí dirigindo,
que ficam te apertando pra ir na tua frente, ou tu tá na fila aqui, e aí ficam querendo tipo vantagem, né? Vou tirar uma vantagemzinha. E aí eu não vou dar a vez, não quero dar a vez. Aí segui, né? E o cara ficou buzinando e tal. Quando eu cheguei em casa, por que eu não dei a vez pra esse infeliz, né? Saí na minha frente, vai embora. Mas me arrependo mesmo. Impulso. Impulso? Eu acho que é impulso. Impulso? Aquela coisa assim, não vou deixar. Agora não, agora é a minha vez de ir. Gaúcho, isso, né? É a minha vez, né? Os gaúchos. Hã? Esse teu gaúcho, né? Eu acho, né? Eu não entendi assim, eu não entendi. Tu achou que foi uma educação tua, tu persistir, insistência Mas numa tá coisa. certo? Sim, mas eu digo assim, mas tem Coisa pessoas. não viu. É que às vezes a gente pensa que eu também sou, eu gosto de fazer tudo certinho. Mas aí a gente cansa da situação, não, hoje não vou deixar. Pronto. Mas Daí a gente acha que esse eu não fato entendi, não tá eu não entendi. certo. a Pois gente é, eu pensa não entendi que talvez. Não, tava na minha mão certa, só que o que acontece é que em vez de tem duas pistas, certo? Eu tô indo na direita, só que chega lá adiante, a pista vai afunilar. Então quem vem aqui ó, na esquerda quer ultrapassar. Chega lá adiante, Sabe eles, que não tem não, lugar pra eles entrar. sabem que não pode. Tu ficou irritada? Fico irritada. Então tá bom. Daí tu dá a chance pra um, tu dá a chance pra outro. Ó, é a tua vez de passar. Eu quero eu ir, né? Perfeito. Aí fica buzinando, né? E aí depois eu digo, por que eu deixei esse infeliz ir embora? Né? Jussara. Olha, eu tirando o trânsito também. E é sempre isso. E aqui, né? Aqui não sei. Dá raiva, na verdade me dá raiva. Às vezes eu deixo e às vezes eu não deixo. Porque tu sabe que o cara tá vindo para tirar vantagem, entendeu? Ele sabe que não tem lugar. É muito irritante isso. É irritante o fato dele querer te ultrapassar e te deixar pra trás. Não, o fato dele querer tirar vantagem não é só de mim. todo É de mundo que todos tá que estão atrás de mim e que estão andando certo na sua mão, junto com o trânsito, entendeu? Todo mundo que está ali na direita Tá, mas e se tá todo mundo certo. em algum momento jamais tirou vantagem no trânsito? Eu? Não. E se todo mundo? Será que jamais em algum Não momento. sei. Sim, mas será que então não é o tirar vantagem? O que eu tô colocando aqui é para tentar fazer uma psicanálise do que ela tá falando, para tentar entender o que é que ela tá querendo trazer. É simplesmente a ideia de que, será que a natureza do trânsito às vezes não é um querer tirar vantagem do outro, como acontece, como a gente às vezes quer tirar Mas vantagem? vamos pensar uma outra coisa que eu já fiz essa análise e já pensei, mas se aquele cara não tivesse vindo pela direita, quanto tempo antes todo mundo tem que andar na mesma pista e ia ficar aquela pista trancada, quantas sinaleiras ia ficar travadas lá atrás depois, sabe? Se tem muito movimento. Eu já penso assim, Não, não mas faz se ele diferença. não- mas se não deixar entrar, vai Mas se aquela pista tem uma Eu- para agilizar. Não, eu já parei pra pensar. Mas se nisso, não- tudo bem, Mas se não deixar entrar, vai trancar igual, porque vai Chega a agilizar. irritabilidade Todo depois. mundo de Ali, gente na aqui, crise da porque tá atrás irritabilidade. dele. Ali eu acho que tem Naquele uma vídeo coisa dele lá, que é, a tipo, seguinte situação. Então, às vezes a gente acha que as outras pessoas estão contra, não querem tirar uma vantagem. Às vezes elas nem estão fazendo com a E tu intenção não de tirar sabe uma talvez se a vantagem. pessoa tá com Ela tá pressa, indo tá porque precisando. tem até aquele Ah, mas aí então cada coisa que aconteceu na vida tem que parar. Não parei só um pouquinho. Pode ser que ele, pode ser que não sei o que, Mas pode aí que eu eu acho vou que ficar deixa onde? ele. Mas não. tu vai ficar melhor, tu não vai ficar tão irritada. Não vai perder. Tu vai ganhar. Porque Mas não é irritada. Ali, na crise da irritabilidade, que é esse impulso nervoso momentâneo. Eu tô assim que eu quero te chamar de Jurema, que é uma coisa de louco. Sabe por quê? Sabe por quê? Lá em Canoas assim, ai gente, sexta-feira, morta, fui dar uma aula, 3 turnos, sobre preconceito na escola, para uma escola lá em Canoas, Margot. Patrícia, tu tinha que ver. Sabe para quantos estudantes eu dei? Ao total, 366 estudantes a palestra. De manhã foram 70, de tarde 150 e tantos, e de noite
40 e tantos. De tarde tinha ensino médio fundamental. A gurizada tava assim, ó, prestando atenção, porque a gente fala tudo isso, prende eles, fala da mãe, vai conversando. Foi tão bom, tão bom, tão bom, que aí lá em Canoas tem um colégio chamado Jussara. E eu vivo chamando o colégio de Jurema, porque eu brincava que era Cabocla Jurema. E aí agora eu falo Jurema. Aí a raiva é uma intemperança, na verdade, é uma falta é algo constante, é quase como se fosse a personalidade raivosa da pessoa, né? É uma ideia de proteger o seu muitas vezes, a raiva tem disso, é de proteger o seu, né? Pode até ser que, o problema não é ele estar tirando vantagem. Não, o problema sim é estar tirando a vantagem, porque tirar a vantagem de ti significa tirar o teu conforto de ida. Você quer proteger o seu conforto, então você fica com raiva. A raiva tem que demonstrar para ele que ele não deve fazer isso. A irritabilidade não tem o objetivo de não faça isso. A irritabilidade é um descompasso momentâneo e que passa depois. A raiva pode ser permanente. Ela pode permanecer com a gente. E ela também é um pouco biológica. Ela gera em nós uma bioquímica muito, muito, muito forte, que é a bioquímica da sobrevivência. A irritabilidade não é irritabilidade, é muito mais mental, porque naquele momento a gente fica em desconforto. E o desconforto rápido, a gente se irrita. Mas passa depois, no nosso caso já tá. A irritabilidade pode passar, a chegar lá e quando pegar o carro de novo... e já vai, eu vou colocar aqui raiva, Ju. Mas não é isso, porque assim que eu não deixo ele entrar, eu fico bem feliz e vou bem passeando em casa. Ganhei. Venci mais uma. Ana. Eu cometi uma ironia com um dos meus afilhados. Tudo bem assim. Ele mora na Austrália. E já faziam 2 anos que ele não vinha ao Brasil. E eu fiquei sabendo que ele está aí há uma semana. E simplesmente não me ligou, nem nada. E ontem eu fui no aniversário da mãe dele. E os meus irmãos no sábado tinham me dito que ele estava aí. E aí eu cheguei lá, quando eu encontrei, eu fico, ué, também está aqui? Sabe? Ele ficou sem graça, assim, aí a mãe dele veio socorro. Mas foram postadas no Face, no grupo dos chitões, não sei o quê. Eu disse, realmente, eu vi uma fotografia de vários gremistas, mas como gremista não me interessa, eu nem olhei quem é que estava na foto. Assim, ó, foi pura mágoa, porque... Então não é ironia. eu achei que da minha parte eu fui irônica com ele, porque... Foi uma mágoa. Né? Mas ela foi provocada por outra. A ironia foi a forma de tu expressar a mágoa, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Ao invés de a gente chegar e dizer assim, eu tô magoada contigo, por que tu não mandou mensagem? Né? Isso tá bacana. Cris. Então. Alguém quer bolachinha, entre aspas? Passando em pessoa. Pronto, assim, hoje. Meu filho pediu, agora na saída, eu disse, mãe, eu tinha feito uns pastéis pra eles, assim. E aí meu marido chegou, ele bem, disse, mãe, eu faço pro pai. E eu disse, não, agora a mãe não vai fazer. Eu pro curso e eu acho que eu fui bem delicada, assim, com ele. Eu não sei, eu posso relatar até sobre assim, mas de imediato foi a minha grosseria maior, assim. E que eu vi que ele disse, mãe, tu tá chateada? Eu disse, não, mas tá com pressa. Mãe. Criança dá nos dedos, Não, ele sempre disse, tu tá chateada? Eu disse, não, mãe, tá com pressa. E eu vi que ele queria agradar o pai e eu... Aí ele disse, não, não. Acho que foi delicado, assim, foi... Não fui grosseira. Não cheguei a ser ríspida, nada. Mas geralmente eu paro e vou fazer o que me pedem, mas eu queria fazer o que eu queria. E olha como tu chegou cedo aqui, olha como tu ficou sentada fazendo desenho até o Na horário. verdade, eu venho... Vejo todo muito agora. Não, mas é uma reflexão. Eu volto e faço o pastel do pai. Agora eu vou Fala isso comigo. Não, Mas eu gente. não me sinto culpada, eu não acho que... Aí começa a chorar. Sai daqui, aí eu vou lá fazer um pastel, né? Porque eles sabem fazer sem mim, Sim. né? Sim. Sabem fazer as coisas sem mim.
Eu achei que de repente na forma. Tá, como eu então, não, agisse. então na verdade eu acho que isso não é uma má educação. Tá. A tua sensação. É a minha sensação. A tua sensação. Que não é o meu normal de falar com De ele. ser. Não, Na não é. verdade, nem o meu marido acha que eu tenho filho. Né? Eu acho que tu disse o seguinte, porque tu acabou de dizer que tu não foi nem ríspida, nem grosseira. Foi indelicada. Mas a tua indelicadeza, na verdade, tá fazendo a leitura de que, na verdade, você não fez aquilo que você deveria fazer. Se a partir do momento que eles podem fazer, por que você é obrigada a fazer? Onde é que existe essa obrigatoriedade? Não, você gosta de fazer. Então por que você não ficou? Porque pra mim é importante. Então, então a gente começa a perceber Uma escolha, assim. né? Então, é uma É uma escolha, escolha, mas é uma claro. escolha, mas é uma escolha que. Porque se não teve grosseria, se não teve insensibilidade, não teve. Mas não foi o normal da nossa relação. Então, não foi mala educação. Não. Foi só o anormal da situação. Foi o surpreso, na verdade. Acho que você se sentiu mais surpresa E pela aí situação. meu filho sempre me volta assim. Sim, porque na verdade a ideia que você tem, a ideia que a criança tem de quando o pai não quer fazer algo é que ele que tem um problema. Ele não consegue entender essa tua hierarquização de valores. Eu quero agora é o curso e depois os pastéis. Para ele, os pastéis Sim, é são eternos, mais importantes. né? E o valor de querer fazer para os pais. Mas tu disse assim, mas eles sabem fazer. Eu digo, não, você sabe fazer, por que você vai ter essa obrigação de fazer? Ah, porque eu gosto. Mas esse foi, acho que você... Uma situação que outro tipo assim. Não sei o que tu sente. De grosseria? Ah, tem De várias. maneira... Ela pegou do pastel que é a coisa. Tá mais light. É que é a última coisa, assim, a única que aconteceu no dia e por agora, assim. Eu acho que você se sentiu culpada. Pode ser. Por isso que você tá querendo tratar como. É tão culpada que Mas você eu não quer. sei se é. Quer ver? É tão culpada que você quer colocar essa situação como você sendo a mal educada pra você pagar o pato de ter sido simplesmente livre. Claro, geralmente eu tenho 3 filhos e sou muito assim, geralmente eles não me deixam livre, né? Então, e eu gosto ao mesmo tempo dessa. Não, eu falei da coisa da caneta e tal, tá pra provocar uma reação de pra ver do se. sentimento, É pra ver se a gente conseguia fazer essa análise assim. Mas olha como a gente tem que pensar muito sobre aquilo que a gente sente e como é importante uma outra pessoa escutar e falar algo, como é importante a gente rever sem buscar verdade nenhuma, buscar uma outra sensação. É que na verdade quando tem uma situação de muita briga, assim, geralmente eu fico quieto. Eu fico pra dentro, assim, eu tento. Não é guardar. Mas eu acho que como a gente conhece o trânsito da família, e como eu sei que é tudo muito passageiro na minha casa, eu sei que se eu parar e esperar, a pessoa vai esquecer, vai mudar, vai. Sim. Então. Tu tem 3 filhos? 3. 4 com o marido? É. Que é um Eu fico problema. quieto. Maria do Carmo. Aí a Maria do Carmo é um amor, gente. Olha, eu tô pra ver o moleque que vai ser mal educada com alguém. Não, mas acontece. Porque às vezes eu fico mal educada quando eu gosto de fazer as coisas com calma, né? E às vezes eu tenho que fazer ligeiro, aí eu me atrapalho. Aí hoje eu liguei com eles, escutei uma informação que a gente estava no consórcio habitacional e o meu companheiro está no nome dela, que eu tenho no meu sul. Aí eu queria saber o valor que estava, porque a gente está fechando a história, né? E outra vez eu liguei, aí eu liguei e dei o nome dela. Aí me passei por ela, né? Claro, porque né, tudo bem, a princípio. Mas hoje não, hoje eu disse, não vou botar o meu nome, né? Porque eu quero fazer as coisas direitinho, né? Vou botar o nome dela. Fazer as coisas bonitas, né? Ter atitudes. Senão a gente tá vendo um monte de coisa que a gente vai fazendo assim. Tá, e dei meu nome. Ai, eu nem precisava ter lá meu nome. Ele disse o nome dele, eu disse meu nome. Aí eu disse o grupo, a cota. Aí eu queria saber o valor que estava. Aí eu disse, mas está no nome da Marília, né? Aí eu não vou perguntar. Eu disse, tá, mas é que a gente vai assinar juntas, né? Eu tenho que assinar com ela. Mas está no nome dela. Mas está no nome dela, eu não podia dar. Aí eu já estava bem facilitinho. Eu já fiquei mais estressada. Eu estava na pressa, né?
Aí eu acabei, meu marido, aí eu esperei, né? Então tá, muito obrigada, foi genuíno, me senti um pouco grosseira, né? Porque eu realmente agradeci, né? Agradeci a ele. Nossa, a única coisa que eu vejo é uma impaciência bem rasteira, porque olha, meu amor. Eu ligava de novo e dizia que eu era a Marília. Eu pensei, A mesma pessoa. não, aqui. Falava um pouquinho mais grave. Olha, Marília. Mas eu não queria me passar para mudar a atitude, né? Porque tanta, a gente se acostuma com essas pouquinhas coisas que constroem as grandes coisas. Tranquilo. Jaque. Eu fiquei com raiva do meu irmão, porque ele acusou o meu filho de uma coisa que ele não tinha feito. Mas era só pro WhatsApp, daí ele nem sabe que eu fiquei com raiva. Você tá sofrendo Se bastante. acusassem uma outra pessoa, você sentiria raiva? Se ele acusasse outra pessoa, sentiria. Porque, aliás, ele gosta muito de acusar as pessoas. Eu tenho muita raiva por causa disso. Ele sempre... Ele é o certo, Se todo mundo outras errado. pessoas acusassem outras pessoas do que o teu irmão acusa, você sentiria raiva dessas outras pessoas no mesmo nível? Depende da pessoa. Então é algo com o teu irmão, não é algo com a é, situação. sim. Eu tenho medo dele, mas ao mesmo tempo tenho raiva. Como é que é? Eu tenho medo dele. Medo em por quê? Tenho medo se ele vai me agredir, eu tenho medo da maneira como ele me trata, Até de uma resposta mais dura. até de uma resposta. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo. Mas ele é um machão, ele é o certo. Ele é policial, é o policial que acha que bandido bom é bandido morto. Ele é totalmente contrário do que eu Tu te penso. sente impotente frente a algumas coisas que ele faz? Eu tenho medo que ele vai me machucar, me bater, me matar, seja lá o que for. E tu não tem poder de te defender? Não. Independente dele ser policial ou não, mas assim, é engraçado que o simples fato dessas ideias já te faz um... Não é porque ele é policial, ele desde pequeno, ele sempre foi mais novo e sempre ele teve esse poder sobre mim, ele sabe disso. Mesmo quando eu era casado com um delegado que era o chefe dele. Então, na verdade, se ele tem esse poder sobre ti, você não tem poder sobre ti, isso se chama impotência. Claro. Em relação a ele, eu me sinto impotente. Então, Fernando. Eu sou síndico do prédio, ela já sabe. Tem uma pessoa que mora, eu abro minha porta, eu de cara com a porta dela. Ela me olha e diz: tu é um sem vergonha, desgraçado. Tu tá sempre roubando. No começo eu comecei a enchê-la de desaforo e me sentia mal. Agora a minha atenção é, ela abre a porta, me enche de desaforo, eu fico olhando. Com a cara que eu tô, eu fico. Ela fica mais braba ainda, eu fico mais contente. Fecho a porta. Mas por dentro eu tenho uma raiva daquela mulher. Eu disse pra ela: olha, eu não deixo vassoura no corredor, porque tu vai montar nela e vai voar. Mas por dentro a raiva é total, mas eu não respondo mais, fico só olhando. Tudo fica assim, eu fico. E fecho a porta com ela gritando. Depois eu dou risada, mas eu fico chateado com isso. Quando ela aparecer na porta de novo, tu Não diz, tem ela bem como. ligeira. Oi, vizinha, fecha ligeira a porta. Ela te fez alguma coisa? Ela assim, ó. Ela te fez? Não. Ela, todo mundo diz no prédio que ela levanta de manhã e vez de arrumar a cabelo, ela se esbofeteia. Tô pronto pro dia. Aí quando ela sai, ela... Que fedor esse corredor! Ela me diz que perfume tu quer. Comprei perfume no dia seguinte. Que fedor esse corredor, vocês não sabem usar. Todo mundo diz, o prédio está lindo. Ela está horrível. Tudo está errado. Tudo errado. Só que eu não gosto de discutir com ela, eu me sinto mal quando eu discuto com ela. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Outras pessoas no prédio criticam também a tua administração? Critico, mas de uma maneira diferente. Não tão sistemática. Não, ela nunca está satisfeita com nada. Nada está certo. Tá, e essa função assim de outras pessoas, se outras pessoas criticassem também mais vezes, as mesmas pessoas criticassem mais vezes, independente de ser da forma dela ou da forma dessas pessoas, tu se sentiria também com algum mal-estar? Não. Então Não. É o jeito com que ela que é o agride jeito? com palavras. Qual que é o jeito? Ela sempre Sente agride. agredido? Sim. E aí respondo e fico chateado porque eu respondo. Então eu resolvi não fazer mais nada. O cara fica do mesmo jeito. Dulce.
Então, fiquei pensando. Eu dificilmente falo para alguém se alguma coisa está me incomodando. Mas eu tenho algumas reações minhas a determinadas situações. Por exemplo, uma coisa bem boba. Ela fala e ri, ó. Eu tenho que rir, porque depois eu me dou conta que é bobo. Se eu quero fazer uma coisa de determinada forma, e daí outra pessoa diz não, que não pode ser assim, eu até pergunto por quê, mas eu estou convencida que da minha forma dá. Daí eu fico quieta, depois que a pessoa vai embora, eu vou lá e faço como eu quero, e fico xingando internamente. Eu fico reclamando, entende, da pessoa, eu fico remoendo aquilo por um tempo. Depois eu penso, nossa, mas que coisa boba, passou já, está resolvido, para que ficar pensando e remoendo? Mas depois acontece de novo e tu remove de novo. Não, passou. Outra vez. O que aconteceu? No fim de semana, a gente tinha aniversário da minha mãe lá em Caraguçu. Daí a gente faz um pé de moleque em casa, que é bem bom. Daí o pessoal gosta, a gente sempre faz o pé de moleque para levar. Daí chegamos lá em Veracruz na sexta-feira e não tinha margarina para fazer o tal do pé de moleque. Mas meu marido queria fazer um pé de moleque. Eu disse, mas por que não deixa para amanhã? Vou no mercado amanhã, compro margarina. Não, vou pedir para a vizinha. Disse, tá bom, então vai lá e pede para a vizinha. Tu negocia com ela uns pé de moleque para pagar a margarina depois. Chegou na casa da vizinha, o portão estava fechado. Aí eu liguei para minha cunhada. Minha cunhada disse, não tem margarina, eu só tenho manteiga. Daí ele ligou para o sobrinho dele lá no interior, 5 km de distância. Disse, Gabriel, tu não vai vir aqui em casa, tu podia me trazer margarina, né? Daí o sobrinho dele disse, não quero ir, não sei o quê. Tu podia me trazer para... Eu quero fazer, não sei o quê. Tá bom, então eu vou te levar, ele disse. Ele começou a fazer, botou os ingredientes na panela e coisa e tal. Passou 20 minutos, passou meia hora, disse pra ele, aconteceu uma coisa com o guri, porque ele já tinha até muito tempo, ele não tinha nem saído de casa. Resultado, ele desligou o tal do pé de moleque, deixou no fogo os cri-cri lá. Amanhã eu vou terminar. No sábado, daí ele fez os pés de moleque, e daí não deu certo, queimou, ficou com gosto ruim. Mas ele foi dormir chateado com aquilo, eu fui lá, cortei eles, piquei, botei, limpei o fogão, a pizza, amanhã de manhã a gente vai para o aniversário, tá tudo pronto, né? Daí, fui dormir tranquilo. Não ia levar os pés de moleque, eu já tinha comprado uns doces de reserva. No outro dia de manhã, ele sempre acorda mais cedo, eu fui na cozinha, ele estava fazendo pé de moleque de novo. Eu fiquei tão brava, você não pode imaginar como eu fiquei brava. Daí eu disse pra ele, mas por que tá fazendo pé de moleque? Eu já te falei que eu comprei os doces. Eu tinha limpado toda a cozinha. E aí, eu sou chata quando eu sou contrariada. Mas aí já tinha margarina no outro dia de manhã? Eu fui buscar. Não, isso foi ele fez no sábado de noite. Começou na sexta, terminou no sábado de noite. E a outra de noite, fim de semana. Daí, depois que ele tinha falado, daí quando meus filhos acordaram, disse pro José, agora tá tudo sujo de novo. Eu tava naquela coisa de velho, ficando reclamando. Daí ele disse, mas quantas vezes tu vai falar isso ainda hoje? Aí eu pensei, é verdade. Ele se esforçou, ele queria agradar a sogra, ele fez o pé de moleque de novo. Ele lavou a louça, limpou tudo de novo, só pra não dizer. Ficou gostoso? Ficou bom, claro. E só pra não dizer que ele tinha deixado sujo, ele limpou tudo. Claro, a gente foi 1 hora mais tarde pro almoço, né, por causa que... Mas todo aquele processo, toda aquela coisa, precisava ver como eu fiquei brava porque ele fez aquele pé de moleque, assim, eu estava muito contrariada. Mas depois passou, depois que ele disse, quantas vezes tu vai dizer isso ainda hoje? Eu disse, não, nenhuma mais, chega, passou. Daí eu olhei que ele tinha limpado tudo. Foi muito engraçado. Patrícia. Comecei a rir porque eu olhei pra ele, aí foi com ele. Ele fez pé de moleque. Teu marido não tá aqui, né? Ele fez pé de moleque, mas eu ia achar engraçado. Mas olha pra mim, não olha pra mim. Não vale a pena. Não é igual a gente tá de bem já. Não, é bobagem, assim, eu também fico assim, por causa de política, mas esse evento foi ontem,
É engraçado assim, eu fico remoendo, assim, eu não gosto muito de ser contrariada. Não gosto. Me irrita assim, opinião contrária, não gosto. E aí, opiniões diferentes, políticas, eu fiquei muito brava. E é engraçado porque ele não lembra mais, com certeza que já esqueceu. Claro. Ele nem sabia que fui eu, fico remoendo. Aí é engraçado porque eu estava brava de manhã ainda com o evento da discussão política, né, com ele. E aí ele me manda mensagem, assim, outro assunto, assim, tipo assim, já esqueceu, né? E eu assim, poxa, depois eu fico furiosa, né? Ele não lembra que a gente tá de mal? Aí hoje eu precisava falar com um assunto com ele. Eu disse, ai, agora como é que eu vou fazer, né? Não vou falar. Aí eu disse pro meu filho. Não, eu disse pro meu filho, Rafa, fazer o quê, né? Eu disse, Rafa, passa uma mensagem pro teu pai. Aí ele disse, por quê? O que eu, mãe? Sabe, eu dei mal, tu sabe, ele viu a discussão, né? Tu sabe que eu dei mal. Só ela tava de mal. Ele não tava mais, né? Aí ele disse assim, aí caiu a ficha que disse, mãe, eles dão no dedo da gente, meus filhos, né? Aí disse, mãe, que criancice. aí eu disse assim, Rafa. Aí eu disse, tá bom, então, mas passa a mensagem, então, eu fiquei pensando. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você falou que não gosta de ser contrariada, você não gosta porque você falou os contrários e tal, você não gosta de ser contrariada porque você fica em dúvida em relação àquilo que é contrário ou porque você não gosta de uma outra pessoa dizendo... Eu queria que a pessoa pensasse como eu. Eu bem massa. É sério, né, Beata? Vai, eu me vi agora. Aí tem a paciência. Eu me vi em você agora, gente. Eu só não tô conseguindo classificar isso. Eu só não tô conseguindo classificar isso como orgulho ou como egoísmo. Que é bem sutil. Não, é bem sutil isso, porque pode ser uma coisa, pode ser outra. E vai dizer que eu sou egoísta. Porque pode ser egoísmo por querer tudo conforme a tua visão, ou orgulho por achar que a tua visão é acima de todas a mais real. E as duas coisas juntas. Então você fica assim, eu fico assim, né, tipo, o que é que... Talvez uma prepotência seja bem interessante. Como é que classificou o meu, que eu não sei. Não vi o resultado. Qual foi a minha classificação? Não é classificação, é só uma análise. É importante vocês entenderem que as palavras que eu dei são palavras daquela experiência de vida de vocês, né? Que na verdade é um rouba-rouba. A cada momento da nossa vida, cada um de nós passa tudo que... Por que a gente ri? Porque é incrível como o que aconteceu com a gente está acontecendo com ela, depois com ela, depois com ela. Ai, pois é. Eu fui maquiavélica, eu fui pensar assim. Cheia dos defeitos, assim. Eu acho que eu sou dissimulada, assim. Qual que é a situação? Não, assim, eu ando cada vez mais lidando com os sentimentos dos outros para conseguir as coisas que eu quero, assim. Racionalizando. O que mais? Tá achando que é das pessoas? Tipo, conta um caso, conta a última vez. Não, assim, por exemplo, tem uma das minhas chefes lá que ela é de difícil acesso. Trato, assim, né? E ela é extremamente vaidosa. E eu sei que é. E ela. E aí, enfim, eu queria discutir uma coisa que eu tinha feito ao contrário do que ela tinha determinado que eu... Aí eu chego, nossa, ela tá muito bonita. Um elogio antes. Sabe, coisa assim, que ela vai se sentir extremamente vaidosa, assim, e feliz, e aí depois entra no assunto e acaba dando certo, assim, e aliás, vem dando certo isso. Eu acabo fazendo mais isso, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Uma outra coisa que eu sou extremamente crítica, aí fizeram uma organização lá do evento, e aí hoje eu já ia cobrar as coisas que tinha que fazer, em vez de parabenizar, por exemplo, assim. Aí eu
fiquei, agora pensando, eu disse, puxa, eu já entrei sola cobrando as coisas sem ter parabenizado. Acho que a crítica também é uma coisa que eu costumo fazer. Mas acho que tem uma que é a pior de todas. A pior, que eu estou tentando me esconder dela. Eu tô tentando, eu acho tem uma que questão. assim, o pai da minha filha vai casar de novo, né? Ah! Essa é bem pessoal. E eu não, quer dizer, agora eu já sei porque eu vomitei, mas eu não pensei e vomitei. Saiu da minha boca, né, o negócio. Tava todo mundo sentado e aí, o casamento, a minha mamãe disse, o casamento do teu pai no próximo final de semana. É no próximo final de semana. E eu, que horror. Eu falei pra ela, disse assim. E ela já é grande, né, ela tem 13 anos. Aí eu disse assim, filha, tu vai entrar com as alianças? Que horror. E ela disse assim, vou, eu vou saber. E eu larguei assim, tipo, que mico! Ai, que coisa! Credo, mano. Ela me assim, por que, mãe? Não, filha, não, é que a mãe não sabia e tal, como é que ia ser essa história toda e tal. Aí ela disse, não, eu vou entrar e tal, com meu irmão. Eu disse, que legal, assim, foi assim. Aí depois que eu disse aquilo, eu disse, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que eu falei isso, né? Ela estava feliz, né? É que ela tem uma relação difícil com ele, assim, ele é uma relação difícil. E aí eu acho que eu não sei se eu fiquei incomodada com o fato dela estar tão integrada nessa história toda de casamento e feliz com aquele clima, que eu larguei. Deixa eu perguntar uma coisa, ele foi, quantos casamentos você teve? 2. Esse é o primeiro, esse foi o primeiro ou o segundo? É o primeiro. E como é que foi o casamento? O casamento de vocês foi um casamento formal ou foi uma coisa? Foi formal. Virinal. Não tinha filha na época? Não. E te incomodou o fato do casamento em si? Ou te incomodou o fato dela participar disso, que não tem o teu vínculo com alguém que era do passado, por exemplo, tinha um vínculo? O objeto de incômodo é a aliança, porque é o casamento com alguém que tu casou, ou é o fato de alguém que participa da tua vida, que é a tua filha, né? Que é um bem teu, né? Entre aspas, eu acho que eu ficaria mais próxima dessa segunda opção, assim. Não por ele, mas por... Ciúmes? Não. Também não Ela? É raiva, eu acho. Acho que a palavra mais certa é raiva. Mas a raiva é a forma como tu respondeu à sensação anterior. Existe uma emoção anterior à raiva. A raiva é só a exteriorização mais básica disso. Existe algo antes disso, né? Tu já viu? A tua filha estava feliz? Eu acho que essa era a parte que ela estava mais feliz, assim, mais satisfeita, assim. E que eu fiquei pensando assim... Não tem a divisão com o marido? Falou tão eu não pensei. Foi não pensei. uma reação bem automática, né? Eu acho que eu sei lá se eu fiquei... Não sei até. Pode ser. Eu acho que tem um tom de inveja. Não em relação ao casamento, mas em relação à forma com que a tua filha reagiu frente a isso e que não vai reagir contigo agora nesse momento e pode ser que depois, por enquanto, não reagiu contigo, né? Mas é super... A coisa que mais me aproxima é a inveja. Invejar que ela também... Invejar não significa querer o casamento, né? Entendi, mas ela fazer parte de uma outra coisa. De uma outra coisa que é tua, não, né? Tipo assim, então vamos diminuir o fenômeno de alegria dela, o objeto de alegria dela, para que ela não participe disso, até porque ela tem que estar contigo. E ela não participou contigo por enquanto disso. Não, inveja, e não, então, é claro deixar que não é a inveja do fenômeno em si, casamento. É dela estar. Ela tá curtindo. Dela tá curtindo. Por que não vai curtir contigo? Por que quer curtir com aquele que foi contigo um dia? Sabe? Não, então vou diminuir a felicidade. Não é, o legal é que não era diminuir a felicidade dela, porque tu me disse assim, tu não lembrou ela de quanto ele é. Tu não lembrou isso pra ela. Tu diminuiu a fonte de prazer dela em relação ao momento, que é, que mico, não filha, desculpa e tal. E o mais engraçado foi que tu percebeu quanto tu reagiu dessa maneira. Só faltava entrar debaixo da mesa. Mas enfim, fiz. Era isso. Tá feito agora. Ok. Pra semana que vem, nosso ponto de discussão ainda sobre
experimentação a respeito da identidade de vocês como sendo médiums, é um exercício que vocês vão fazer essa semana. Cada um de vocês vai tirar um amigo secreto. Na verdade é uma experiência, não abram ainda, tá? É uma experiência que pode pegar o que tá bem baralhadinho, tem pra cada um. E eu quero que vocês trabalhem, não abrem ainda, Paulo, porque tu é danadinho. Eu sei que Paulo é danado, porque eu sempre os amigos secretos, esse é o primeiro a abrir. Eu peguei dois, peraí. É um só, olha ali, ó. É um só. Aí esquece. Aí depois tem Eu esqueci. Isso que a gente falou, isso só prova como a gente tem reações rápidas sem pensar antes de reagir. Isso não, Depois que eu isso parei, é pensei, a gente daí ficou, mas que ele tá fazendo tudo. Pelo amor de Deus, Não é. Eu faço isso. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu tô parecendo aquelas mães de santo com essas raias assim, e senta aqui. Não, eu quero que vocês entendam que olha o quanto é difícil a gente permear essas emoções de cada um de nós, né? Mediunidade, reunião mediúnica é permear as emoções dos outros. Olha o quanto é difícil saber que emoção que eu tenho. É difícil saber que emoção que eu tenho, porque quando você está com o espírito, você não tá basicamente. Aqui é a parte dos pensamentos, aqui é a parte das emoções, aqui é a parte dos pensamentos, aqui é a parte das emoções. Esse vínculo, esse contato aqui de saber o que é pensamento meu, o que é pensamento do espírito, o que é emoção minha, o que é emoção do espírito, é algo muito complexo e elaborado. E é importante a gente saber lidar com essas questões todas. Se eu não sei identificar o que é meu, as coisas vão se embaralhar. E é por isso que muitas das vezes, quando chega, por exemplo, chega em assassinato, morte. Gente, e o que eu vou estar falando sério aqui é muito sério mesmo, assim, ó. Assassinato, morte, homicídio, suicídio, todas essas questões contra a própria vida ou contra a própria vida de alguém, sempre tem espiritualidade inferior envolvida. Sempre tem. O ser humano é potencialmente autoconservador. Ele não diminui. A única maneira dele diminuir a própria vida é através de meios paulatinos e inconscientes. Cigarro, bebida, esportes radicais, exposição a um risco que pode ser, que não pode ser. Agora, pegar uma faca e fazer isso aqui a gente não faz. Tem que estar com envolvimento mediúnico, que nós chamamos de obsessão. É por isso que é importante a gente saber definir. Esse papelzinho define a emoção básica de vocês para até a segunda-feira que vem. Ele deve estar com vocês. Carreguem eles e ao longo da semana, quando amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, experienciem tudo isso. Se quiser ir experienciando e comentando no WhatsApp, comenta. Mas como os outros colegas que não vieram, é importante não... A semana que vem é o momento da gente fazer uma outra dinâmica em cima dessa experiência. Vocês vão ver como é ter o autocontrole nesse sentido. Até agora vocês viveram enfiados nessa piscina. Essa semana vocês vão começar a drenar essas águas e a entender o que existe por detrás dessas águas. Você abre nos papéis. É para vivenciar isso aqui, é isso? Vocês vão experienciar, vão buscar esse objeto de vivência. Naturalmente, sem... Eu achei que a gente era para buscar não ter isso. Eu também. Não. É para buscar ter Sentir isso. isso. É para buscar identificar essas questões todas aí. Eu sentir isso aqui. Vamos lá então. Qual é a tua? Impotência. Irritabilidade. Paciência. Não é paciência também. Culpa, Raiva. Mágoa. remorso, Ironia. Prepotência. Imaturidade. Inveja. Percebam que nunca é uma emoção só. A gente podia trocar de novo. Quer ver? Pega seu papelzinho, entregue pro colega do lado, passa e pega do outro. Ai, o meu era tão Agora. bom. O meu era tão bom. Aqui do... Passa pra lá. Passa lá. Passar uma vez. Falta um. Esse é o teu? Eu vi pra ele, ele passou por mim, eu passei. Aí, Sobrando. ali. Aqui também. ali, ó, sobrando. Eu fiquei Sem problema. Abram de novo e leiam.
Qual que é? Inveja. Impotência. Irritabilidade. Culpa. Mágoa. Impaciência. Raiva. Ironia. Esse é perfeito. Aí eu ia dizer, pra mim não combinava com remorso. Esse combina comigo. Nossa troca foi. Essa ironia acho que é pra ti. Não. Ah, tá. Maturidade. Impaciência, isso eu tenho. Ok. Vai ser fácil. Independente de qualquer coisa, a gente vai trocar mais uma vez. Ai, esse mesmo não me pertencia. Passar mais uma vez. Não, vai ficar com o mesmo que tu tinha antes. Passa. Sim, eu Tem que passar mais uma vez, senão cada um vai ficar com o mesmo. Mais uma vez. O meu é mais uma vez. Mais uma, passa. Tem que passar um. Quem ficou sem? Ah, eu tô sem. Tu ganhou? Ganhei. Sou bem. Vai, esse também é perfeito. Essa semana vocês vão fazer esse trabalho interno. Eu já me achei. De procurar ver o que é. Na verdade, vocês vão fazer um estudo de vocês mesmos, né? Acho que é interessante a gente entender assim que é final de mês, início de mês. Tudo é possível de acontecer. Tudo. E é um momento maravilhoso porque assim, se fosse metade do mês, as coisas são sempre assim, o dinheiro tá acabando, mas as coisas vão correndo. Agora, final de mês e início de mês, eles têm turbulências, são muito rotineiras. Aproveitem esses momentos e experienciem isso. Como é que vocês querem experienciar? Quer provocar isso em vocês? Provoquem. Eu não preciso, o Sartori já me provocou. O Sartori não é algo que você está lidando diretamente, né? Lidar com pessoas diretamente. Se não houver desenvolvimento emocional e moral em vocês em relação a isso que vocês estão colocando aí em prática, nossa, imagina que, olha a quantidade de coisa que estava guardada. Na sexta-feira eu fiz a palestra e fiz uma análise sobre consciência negra, sobre racismo, e tinha uma senhora de 59 anos lá que contou um fato que aconteceu com ela quando ela tinha 18 anos de idade. 40 anos atrás. Ela disse que foi para um emprego, quando ela tinha 18 anos de idade, imagina que ano que era, todo mundo com aquelas roupas saiazinhas mais larguinhas aqui assim, ela estava igual a todas as outras pessoas. E era a única pessoa negra na fila, e quando ela foi entrar, o cara disse assim, a senhora não pode entrar, tipo, por quê? Porque a sua vestimenta não é adequada. Quando ela olhou para dentro, todas estavam com o mesmo modelo de roupa com cores diferentes. Ela disse que ela guardou aquilo para ela, voltou para casa e nunca mais falou sobre isso. Gente, peso disso deve ser. Ela chorou, todo mundo chorou, porque foi muito emocionante isso. E acho que é importante vocês entenderem que vocês também têm isso. Vocês devem ter coisas guardadas da infância, da juventude, diante do casamento, depois do casamento, de agora. E acho que é importante a gente ser... Por que eu estou falando isso? Essa disciplina é o espaço experimental de vocês. Na verdade, é as vivências mediúnicas compartilhadas em si. O próximo vai ser as virtudes. E nas virtudes aplicadas à prática mediúnica, a gente vai estudar 3 virtudes: sinceridade, lealdade e honestidade. Essas 3, com nós mesmos. Porque, em verdade, todos os efeitos de vícios, todos os efeitos de raiva, de tudo isso que está escrito aí, é um ato de falta de sinceridade, de lealdade e de honestidade consigo mesmo. Isso é muito profundo. Extremamente profundo. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, que Jesus, nosso amado Mestre, nosso guia esplêndido, maravilhoso, esse ser humano que nos ensinou e ensina muito, somos gratas e gratos. Agradecemos a presença espiritual dos amigos, a aula maravilhosa que foi de ouvir o coração de cada um desses médiuns, as suas necessidades, as suas buscas, os seus desejos, a sua vivência, e que a aula que vem a gente possa retornar com a sensação de estarmos mais próximos de uma harmonia espiritual maior. É isso que desejamos. Desejamos sermos os imperadores e as imperatrizes de nós mesmos. Retomarmos o império das nossas emoções. A que nos tem feito cair cada vez mais a falta de controlarmos todo esse império dos nossos corações. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja.